Onde está ouvindo a hora de Senhor vai falar, tocar o coração, vem trazer uma chave para os nossos corações. Enfim, que não se passe desapercebido, amém? Presta atenção. Pai do Senhor, meus irmãos, uma boa noite. Em nome do Senhor, seja glorificado e abençoe a vida de cada um. Aleluia. Atos 20, versículo de número 7. Vamos achar? Bem, diz assim: no primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. E havia muitos tochas iluminando aqui na grande sala, no piso superior, onde estavam os reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu no terceiro andar. Quando tentaram erguer, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois a sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, é uma história onde Paulo ele estava em uma das suas viagens missionárias. E Paulo ele reuniu o povo e eles iam fazer o culto de Santa Ceia. Eles iam ministrar a Santa Ceia naquele dia. E a palavra de Deus vai dizer que tinha um rapaz, um homem, chamado Eutico. E Paulo estava ali pregando. E a palavra de Deus vai dizer que Paulo passou um pouco de tempo. Paulo já era meia-noite. E Paulo ainda continuava pregando. Paulo tinha passado do tempo da mensagem. E quando Eutico entra naquele lugar, a palavra de Deus vai dizer que ele estava lá em cima. Ele estava no terceiro andar daquele lugar. E Eutico ele vai e se assenta na janela. E quando Eutico se assenta na janela, Paulo continua pregando aquele sermão. E aí a palavra de Deus vai dizer que Eutico sente sono. Eutico sente sono. E Eutico ele cai pela janela. E ele cai e ele morre lá embaixo. E aí Deus ele trouxe uma revelação, uma lembrança de algo aqui. E Eutico ele pode observar, irmãos, que aqui Eutico ele estava sentado na janela. Então, Marcos, Eutico ele estava vendo o lado de dentro. E Eutico também estava vendo o lado de fora. E Eutico aí veio no meu coração: será que Eutico ele estava observando? Ou será que Eutico ele estava contemplando aquilo que Deus ele estava fazendo? Porque se você está observando, você vai saber tudo o que está acontecendo aqui dentro. Mas se você estiver observando, se você estiver contemplando, você vai contemplar as coisas do céu. Você vai ver o que o céu está fazendo aqui neste lugar. É totalmente diferente de olhar e contemplar. E aí, eu acho que a palavra de Deus ele fala assim, ó, ele sentiu sono. Então, irmãos, ele estava observando. Olha só o que faz. A gente muitas das vezes entra dentro da casa do Senhor. A gente está aqui dentro, mas a gente não está contemplando aquilo que Deus está fazendo. A gente está observando. E aí, meus irmãos, o que acontece? A palavra de Deus é dizer que hoje ele está olhando para o lado de fora. E muitas das vezes as coisas aqui fora têm atraído os nossos olhos. O que tem atraído os seus olhos nesses dias? Você está observando ou você está contemplando? O que tem atraído o seu olhar? O que tem tirado você da realidade espiritual? O que tem deixado você muitas vezes nem quente e nem frio, muitas vezes morno?
Meu Deus. O que tem deixado você muitas das vezes? Olha, meu irmão, eu estou mal, eu estou desse jeito. O que tem tirado a linha do seu altar? E o Senhor começou a falar no meu coração, porque a palavra de Deus diz que ele sentou e ele observou, mas o sono veio. E ele caiu e morreu. Estava dentro do lugar santíssimo, estava ali ouvindo a palavra de Deus. Estava ali contemplando tudo aquilo que Deus estava falando. Mas adormeceu e caiu para o lado de fora. Irmão, se ele tivesse caído para o lado de dentro, eu tinha certeza que tinha muita gente ali para socorrer e ajudar. Tinha muita gente ali para pastor para ir lá pegar o óleo e colocar nas feridas. Eu tinha certeza que se ele tivesse caído do lado de dentro, tinha uma mesa esperando ele para ele ser curado. Mas ele caiu do lado de fora. E aí, quem vai ajudar do lado de fora? Quem vai estender a mão do lado de fora? Só que Deus ele é tão misericordioso que vai dizer assim, ó. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois a sua alma vive. Mas Paulo parou tudo. Paulo parou o culto por causa dele. Estava no culto de Santa Ceia, celebrando o corpo de Jesus e seu sangue. Paulo parou tudo. Parou tudo que ele estava fazendo, parou o culto, desceu até lá. Quando Paulo desce até lá, Paulo se debruça sobre ele, deita em cima dele. E aquilo que estava em Paulo passou para ele. Glória. E aí Paulo fala: a alma dele vive, não fique se preocupando. Aleluia, Jesus. Paulo parou tudo para resgatar uma alma. Paulo parou tudo para ir atrás daquele que tinha morrido. Eita, meu Deus. Estava olhando para o lado de fora e não estava olhando para o lado de dentro. É forte essa revelação. E aí, meus irmãos, Deus ele veio falando ao meu coração. E aí ele veio de algo. Lá em Gênesis 3, no versículo de número 6, vai dizer que a serpente era tão sagaz, mas tão sagaz, que ela convenceu ela de comer o fruto. Sendo que já ele coloca Adão e Eva no jardim. Falou: cuida dele. Eles podiam observar, eles podiam cultivar, eles podiam fazer tudo naquele lugar. Mas eles estavam de olho no fruto. Estavam olhando para o fruto, estavam olhando aquilo que não era para olhar, que não era para comer. Deus ele existe só uma ordem, Deus ele só deu uma ordem. Não é para comer do fruto dessa árvore que estava no meio do jardim. E eles estavam, eles observavam tudo aquilo que estava à sua volta. Eles observaram o fruto. E foram comer do fruto que estava no meio do jardim que não era para comer. Meu Deus. E o que aconteceu? Deu ao seu esposo para que seu esposo também comesse. E aí Jesus veio no lugar do encontro. Na hora no mesmo lugar que todo dia Jesus vinha e falava face a face com eles. Você tem a noção de você ouvir Deus frente a frente com você todos os dias? Você tem noção disso? E eles foram. E Jesus aparece para eles e Jesus fala: não, onde tu estás? E Adão não estava no lugar do encontro. Olha só que muitas das vezes a gente observar vai nos tirar do lugar do encontro que Deus estava. Muitas vezes Deus está esperando para falar conosco, mas nós não vamos estar no lugar do encontro, porque nós estamos olhando aquilo que não é para olhar. Meu Deus. Nós vamos estar analisando aquilo que não é para analisar. E aí, irmãos, o que aconteceu? Aonde tu estás? Senhor, eu tive medo e me escondi. Adão, tu comendo o fruto que não era para comer, Adão. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. E ainda culpa a mulher do erro. Muitas das vezes é assim, irmãos. Como nós estamos direcionados a olhar aquilo que não é para olhar, a situação vai vir, a circunstância vai vir. E a gente vai colocar a culpa na circunstância, não em nós. Nós não vamos ver o nosso erro. Nós não vamos ver aquilo que está faltando dentro de nós. E muitas das vezes é olhar para o alto, como diz essa música. Muitas vezes é olhar para dentro de nós. Muitas vezes é olhar para a palavra de Deus. Muitas vezes é colocar a linha no altar. E muitas das vezes a gente não entende que nós estamos em falta. E aí, meus irmãos, eu acho engraçado, que Jesus não falta no lugar do encontro. Quem faltou foi Adão e Eva.
Porque o pecado não mudou Adão. O pecado não muda Deus. O pecado muda Adão e Eva. Jesus ele continua o mesmo. Jesus ele continua no mesmo lugar. Jesus continua vindo para falar conosco. Jesus continua vindo estando no mesmo lugar. Mas muitas vezes não está no lugar do encontro. Porque estava olhando para o lado de fora, não estava olhando para o lado de dentro. Oh, Deus. E aí Deus começou a me lembrar outro versículo. Eu quero compartilhar com os irmãos. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Está em Ageu 1, diz assim no capítulo de número 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: esse povo murmura. Não chegou ali no momento certo o tempo para se reconstruir a casa de Deus. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura, é tempo de habitares em casa com luxuosos acampamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestimos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositar numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos exércitos: considerai o vosso passado e refleti o que tens feito. Irmãos, o profeta já é levantado aqui. Num tempo onde o povo estava olhando casas luxuosas, a palavra de Deus era falada. E vamos trazer para a nossa realidade. Casa luxuosa muitas das vezes pode ser o material, carro, casa. Mas aqui eu tenho que ele estava falando de coisas que nós desejamos, coisas que o nosso coração deseja, coisas grandiosas. Eu preciso de uma casa assim, eu preciso ter um dinheiro para fazer isso, eu preciso daquilo. Aqui está falando de uma reconstrução. Por que hoje eu tive essa palavra? Porque Deus te olhou para o lado de fora e talvez eu te esteja olhando para isso. Talvez Deus te estava olhando algo grande. Talvez Deus te olhou para fora e viu: pô, eu poderia ter uma casa como essa, luxuosa, cheia de riqueza. Pô, essa casa do jeito que eu quero, do piso que eu quero, da forma que eu quero. Mas não, eu creio que ele também estava olhando para o lado de dentro, o espiritual. Ansiando grandes coisas, grandes altares, ansiando uns sonhos. Mas olha que há tempo para. Olha que escrito aqui, ó. Porventura, é tempo de habitar em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas. E eu vou te perguntar algo nessa noite. Como é que está seu coração? Como é que está o seu espiritual? Talvez você está querendo outras coisas e o seu espiritual está morto, como eu que caiu naquele telhado. Meu Deus. Como é que está dentro de você? Como é que está a sua vida interior? Talvez você está chateado, talvez você não consegue liberar um perdão, talvez alguma coisa aconteceu que te chateou e você não consegue ser o mesmo. Talvez você não consegue orar da maneira que você orava. Como é que está dentro de você? Como é que está o seu coração, a sua alma? Como é que está o seu vontade? Lá em capítulo 113 fala que o sacerdote todo dia ele ia ao altar, ele retirava a lenha e levava para um lugar limpo. Depois ele pegava uma outra lenha e levava para aquele lugar, para que o altar não se apagasse, para que o fogo se consumisse. Você tem colocado lenha nesse altar todos os dias? Você tem buscado, você tem orado da maneira que Deus fala com você? Você tem rituado? Está colocando lenha nesse altar todos os dias? Ou continua observando aquilo que o Senhor tem? Meu Deus. Como é que está você nessa noite? Como é que está seu coração? Como nós estamos? Será que nós estamos como médico nessa noite, irmãos? Nós estamos observando e não estamos contemplando.
O que é que Deus tem feito nesses dias na sua vida? Talvez você não tenha enxergado aquilo que Deus tem feito nas pequenas conquistas. Como foi dito aqui na tarde, meu pastor? O diabo tem querido roubar nossas pequenas conquistas. O diabo tem querido roubar aquilo que você tem conquistado. Talvez na sua vida espiritual, talvez dentro da sua casa, talvez no seu ministério, talvez dentro de você mesmo. O que é que tem entristecido seu coração? Está olhando o luxo da casa, está olhando o acabamento. Será que você está olhando com a maneira certa, no momento certo dentro de você? Porque o Espírito Santo, Ele nos revela a nós mesmos. Ele coloca nós diante de nós mesmos, para nós analisarmos dentro de nós como é que nós estamos. E aí, irmãos, a João, ele começa a entregar tudo aquilo que foi mandado para ele. Ora, por que deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e seus bens? Será que você tem olhado só para você mesmo? Muitas das vezes nós somos assim, irmãos. Nosso irmão está com o problema do nosso lado, passando diversas situações, e nós estamos presos na nossa vida, nós estamos amarrados nos nossos problemas, e não entendemos que nosso irmão que está do nosso lado também tem problema, também passa por situações difíceis, e nós todas as vezes nós estamos do lado, nós não ajudamos porque estamos olhando para nós mesmos. Você entendeu que olhar não é a mesma coisa do que contemplar? Talvez a maneira que nós estamos olhando, estamos tirando daquilo que Deus quer de nós. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, não seja como eu, não sejamos como eu, estando dentro da casa do Senhor, e nós não estamos observando da maneira certa, nós não estamos contemplando aquilo que Deus ele está fazendo. E hoje caiu do lado de fora, porque estava olhando que não era para olhar. Eva e Adão foram expulsos do jardim, porque estavam querendo algo que não era para eles naquele momento. Nós precisamos analisar, nós precisamos se levantar hoje. Foi tão pago o preço que Adão e Eva sofreram naquele tempo, irmãos, que o próprio Jesus expulsou eles do jardim. Eles ficaram do lado de fora. Deus ele coloca um anjo na porta do jardim para que eles não voltassem. Foi tão grande o preço que eles pagaram por estar olhando aquilo que não devia olhar, por estar observando e não contemplando. Não sei se vocês estão entendendo a mensagem dessa noite. Estou entendendo, Jesus. Se você está entendendo aquilo que Deus está falando, talvez está observando, não é para observar, é para você contemplar aquilo que Deus está fazendo. Eita! Ei, Moisés, sobe no monte, pega as tábuas, que eu vou te dizer aquilo que você precisa escrever. Deus ele levou Moisés para o alto. Sabe por quê, irmãos? Tirou ele da terra para levar ele para as coisas espirituais, num lugar alto. E só no lugar alto que você vai conseguir contemplar aquilo que Deus tem para derramar. Lembra de Pedro? Jesus fala para ele assim: Pedro, pega o barco e afasta da terra. Sabe por quê, irmãos? Jesus conhecia quem era Pedro. Jesus conhecia o coração de Pedro. Sabia que se Deus afastasse ele dali, ele nem ia ficar pensando nos peixes. Porque Pedro, quando Jesus afasta ele, fala: Senhor, eu sou um homem puro, eu sou pecador. Ele não estava olhando a quantidade de peixe que ele ia pegar. Ele estava entendendo que o céu estava diante dentro do barco dele. Ele não estava observando. Pedro estava contemplando aquele dia. Pedro, peraí, Jesus está dentro do meu barco. Por que eu vou querer saber de peixe? Sendo que o céu está dentro do barco. Você está entendendo, irmãos? O céu muitas vezes está dentro da sua casa, está dentro da casa de oração, e está observando, ao invés de contemplar a graça e o poder de Deus. Por que Pedro vai olhar o peixe? Sendo que ele sabia que o peixe era a demonstração da graça. Os peixes que Pedro resgatou, irmão, ele já sabia que aquilo ali era graça, que era o próprio Deus abençoando ele. Por que ele ia ficar, Marcos, observando os peixes, se o céu estava dentro do barco? O céu estava lá, Jesus estava lá,
Afasta só mais um pouquinho que eu quero te levar mais profundo. Afasta só mais um pouquinho que eu quero te mostrar o céu dentro da sua casa. Afasta só mais um pouquinho. Não fica observando, não, irmãos. Contempla aquilo que Deus ele tem para nós. Eu não vou me estender, irmão, senão não vai ser eu. Não vai ser o Espírito Santo, né? Então, irmãos, nessa noite, guarda essa palavra no seu coração. Você está sentado na janela. Você vai observar o lado de fora ou o lado de dentro. Guarda essa palavra no seu coração. Não viemos fazer como o Eutico fez. Coloca a minha nesse altar aí. E começar a praticar. Começar a contemplar aquilo que Deus ele tem para nós. Aquilo que Deus tem para você. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra no seu coração, as palmas ao Senhor. Amém.